Sucesso não é nada mais do que algumas disciplinas simples praticadas todos os dias. Essa frase de Jim Rohn sintetiza uma das maiores verdades que muitos ignoram ao buscar riqueza. A maioria das pessoas passa a vida correndo atrás do dinheiro, acreditando que a quantidade que possuem define sua liberdade. Mas essa é uma ilusão perigosa. A riqueza não é um acaso, nem um golpe de sorte. Ela é regida por leis, tão precisas e imutáveis quanto a gravidade. E como a gravidade, essas leis não julgam, não perdoam e não falham. Imagine sua vida financeira como um jardim. Um jardim que precisa ser cultivado com paciência, dedicação e estratégia. Assim como Jim Rohn ensinava, se você não cuida, surgem as ervas daninhas, mas se você planta, rega e protege, logo verá flores e frutos abundantes. Riqueza não se deseja, se cultiva. Negligência traz escassez, enquanto o cuidado diário constrói a abundância. Neste vídeo, vamos explorar as 5 leis essenciais que transformam não apenas sua conta bancária, mas, principalmente, sua liberdade. Não estamos falando de acumular cifras sem propósito, mas de construir uma vida onde o dinheiro serve aos seus valores, à sua missão e ao seu bem-estar. Reflita sobre isso. Riqueza não se mede pelo quanto você ganha, mas pelo quanto você se transforma através da disciplina, da filosofia certa e da ação constante. Agora, respire fundo e prepare-se. Vamos desvendar juntos as 5 leis da riqueza, princípios que, uma vez praticados, abrem as portas não só para a liberdade financeira, mas para uma nova identidade, a de alguém que vive com propósito, poder e autonomia. Lei número 1, a lei da criação de valor. A maioria das pessoas passa a vida inteira confundindo riqueza com renda. Pensam que ganhar mais dinheiro automaticamente significa ser mais rico. Mas Jim Rohn dizia, não deseje que fosse mais fácil, deseje ser melhor. Aqui está a essência da verdadeira criação de riqueza. Não se trata apenas de ganhar, mas de evoluir, de se tornar alguém capaz de gerar valor para o mundo. Muitos caem na armadilha psicológica de enxergar a vida financeira como uma simples troca de tempo por dinheiro. Trabalham 1 hora, recebem 1 hora. Essa é a mentalidade transacional, limitada, exaustiva. Em contrapartida, quem constrói riqueza genuína adota uma visão transformadora. Cria valor que transcende o esforço direto, constrói sistemas, desenvolve ativos, multiplica resultados. A neuroeconomia comprova. Pessoas que acumulam riqueza consistente pensam em termos de sistemas e ativos. Não se limitam a tarefas isoladas, criam estruturas que continuam a gerar valor, mesmo quando elas descansam. É a diferença entre quem colhe apenas quando planta e quem colhe de árvores que continuam frutificando ano após ano. Por isso, vale uma reflexão prática. Quais habilidades você possui que podem ser transformadas em valor duradouro? Quais talentos ou conhecimentos podem ser sistematizados, ampliados, escalados? Esse é o caminho. Jim Rohn gostava de usar a metáfora da árvore frutífera. Você planta uma vez, rega com disciplina, com o tempo, ela fornece frutos continuamente, estação após estação. Riqueza verdadeira é como essa árvore. Nasce de uma semente de valor plantada com intenção e cultivada com persistência. Quem compreende e aplica a lei da criação de valor deixa de depender exclusivamente de esforço bruto e passa a viver com liberdade crescente, sustentada por raízes profundas e frutos abundantes. Esse é o primeiro e inegociável passo no caminho da liberdade financeira. Lei número 2, a lei da disciplina sobre o desejo. Um dos equívocos mais comuns na jornada rumo à liberdade financeira é a busca incessante por gratificação imediata. O impulso de satisfazer desejos no presente frequentemente sabota a construção da verdadeira riqueza, que exige visão de longo prazo, paciência e disciplina. A maioria prefere o prazer instantâneo, enquanto poucos escolhem a estrada mais difícil e recompensadora. A psicologia explica esse comportamento pelo chamado viés do presente, a tendência humana natural de valorizar recompensas imediatas muito mais do que benefícios futuros. Essa inclinação, profundamente enraizada em nossa biologia, é um dos maiores obstáculos para quem deseja construir riqueza sólida e duradoura. Jim Rohn sintetizava essa ideia com clareza: os poucos que fazem são invejados pelos muitos que apenas assistem. A disciplina necessária para abrir mão do prazer momentâneo em favor de conquistas futuras é o que separa os que acumulam riqueza dos que permanecem estagnados. Um método prático que muitos utilizam é a criação de rituais conscientes de gratificação adiada. Automatizar o hábito de poupar, evitar decisões financeiras impulsivas, estabelecer regras claras para investimentos, tudo isso fortalece a capacidade de resistir aos impulsos e direcionar os recursos com inteligência.
Jim Rohn gostava de usar a metáfora do pedreiro. Cada tijolo colocado representa um pequeno esforço, aparentemente insignificante, mas, com o tempo, transforma-se em uma estrutura robusta e resistente. Assim também é com a construção da riqueza, um processo meticuloso, paciente, feito de escolhas deliberadas, dia após dia. Aqueles que compreendem e aplicam a lei da disciplina sobre o desejo transformam o esforço presente em liberdade futura. E mais do que isso, moldam o próprio caráter, tornando-se pessoas capazes de sustentar não apenas riqueza material, mas uma vida de propósito, equilíbrio e realização. Lei número 3. A lei da alfabetização financeira. Um dos fatores mais silenciosos e destrutivos que impedem as pessoas de conquistar a verdadeira liberdade financeira é a falta de compreensão sobre os princípios básicos que regem o dinheiro. Conceitos como juros compostos, veículos de investimento e avaliação de risco permanecem um mistério para muitos, que acabam sendo vítimas de erros evitáveis ao longo da vida. Jim Rohn expressava essa ideia com simplicidade: a educação formal vai te garantir um meio de vida, a autoeducação vai te garantir uma fortuna. A verdadeira riqueza não está apenas no quanto se ganha, mas principalmente no quanto se aprende e se aplica em relação ao dinheiro. A ciência comportamental chama esse fenômeno de viés da iliteracia financeira. Muitas pessoas acreditam que basta saber como ganhar dinheiro para garantir uma vida próspera, mas ignoram que o conhecimento sobre como multiplicar, proteger e investir esse dinheiro é o que realmente gera liberdade. Adotar a prática constante da educação financeira é uma das decisões mais transformadoras que alguém pode tomar. Ler um livro por mês sobre finanças, investimentos ou economia não é apenas um hábito, mas uma estratégia poderosa para mudar radicalmente a trajetória financeira ao longo do tempo. Jim Rohn recorria à metáfora do mapa do navegador. Quem não domina os princípios financeiros navega às cegas, à mercê das marés e dos ventos imprevisíveis da economia. Já quem investe na própria alfabetização financeira possui um mapa claro, uma bússola precisa e a capacidade de traçar rotas seguras rumo à liberdade. A lei da alfabetização financeira não é opcional para quem deseja riqueza verdadeira. É um requisito indispensável, uma disciplina contínua que transforma a relação com o dinheiro, evitando erros fatais e abrindo portas para oportunidades que permanecem invisíveis aos desinformados. Lei número 4, a lei da associação. Poucos reconhecem a força invisível que molda suas crenças, hábitos e, consequentemente, seus resultados financeiros, o poder das associações. Quem você escolhe para conviver determina, muitas vezes, o teto da sua ambição e a qualidade das suas decisões. Jim Rohn resumia essa verdade com clareza: você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Esse princípio não é apenas um aforismo motivacional, mas uma realidade validada pela psicologia social. O chamado efeito da influência dos pares demonstra que normas, atitudes e comportamentos financeiros são, em larga medida, absorvidos do círculo social que frequentamos. Associar-se com pessoas que possuem uma mentalidade de escassez tende a reforçar crenças limitantes e padrões de comportamento que sabotam a construção de riqueza. Em contrapartida, cercar-se de indivíduos que cultivam hábitos de crescimento, responsabilidade e visão de longo prazo eleva drasticamente a sua própria capacidade de prosperar. O ambiente molda silenciosamente o seu termômetro financeiro. Assim como o termostato regula a temperatura de uma sala, as suas associações definem o padrão financeiro que você considera aceitável ou inatingível. Se deseja elevar esse padrão, mudar o ambiente é inevitável. Buscar mentores, participar de grupos de estudo, integrar-se a comunidades que compartilham valores de desenvolvimento e liberdade financeira é uma escolha estratégica, não um luxo. O isolamento ou a permanência em ambientes que reforçam a mediocridade financeira são armadilhas sutis, mas perigosas. A lei da associação lembra que ninguém constrói riqueza sozinho. Somos seres profundamente influenciáveis, e reconhecer isso é o primeiro passo para escolher conscientemente os vínculos que irão impulsionar, ou limitar, nossa trajetória em direção à verdadeira liberdade. Lei número 5, a lei da generosidade e circulação. Existe um paradoxo pouco compreendido sobre a riqueza. Quanto mais se tenta acumulá-la e retê-la a qualquer custo, mais ela tende a estagnar e perder vitalidade. A verdadeira prosperidade não nasce do acúmulo, mas da circulação consciente e generosa dos recursos. Jim Rohn expressava essa ideia de forma contundente: dar é melhor do que receber, porque dar inicia o processo de receber. Esta não é apenas uma visão ética, mas também um princípio econômico e psicológico validado por estudos comportamentais. Pesquisas mostram que a generosidade ativa circuitos de recompensa no cérebro, promove bem-estar e amplia o capital social,
criando uma rede de confiança e reciprocidade que frequentemente se transforma em novas oportunidades. A metáfora é clara: a riqueza se assemelha a um rio em fluxo constante. Quando a água corre, ela irriga, alimenta e promove vida ao seu redor. Quando, no entanto, ela é represada sem critério, torna-se um lago estagnado, que rapidamente perde sua pureza e utilidade. Assim também é com o dinheiro: ele precisa circular para manter sua vitalidade e gerar abundância. A prática da generosidade intencional, seja através de doações, mentorias ou investimentos no desenvolvimento de outros, cria um ciclo virtuoso. Aquele que compartilha, inevitavelmente amplia seu impacto e constrói pontes que muitas vezes retornam sob a forma de novas conexões, negócios e crescimento pessoal. A lei da generosidade e circulação não é um convite à imprudência financeira, mas uma exortação à inteligência emocional e estratégica. Entender que o dinheiro é um meio, e não um fim, transforma profundamente a maneira como se lida com ele. A riqueza que circula alimenta, cria, conecta, acima de tudo, perpétua-se, enquanto a que é simplesmente acumulada tende a definhar, como a água parada. Conclusão: a riqueza não é fruto do acaso ou de heranças sorteadas, mas a consequência natural de princípios aplicados com constância e sabedoria. Jim Rohn afirmava que, se não gostamos de como as coisas estão, podemos mudar, afinal, você não é uma árvore. Essa mudança começa quando decidimos incorporar essas leis em nossa vida, independentemente de onde estejamos hoje. Mais importante do que o dinheiro acumulado, é quem nos tornamos ao longo dessa jornada. O verdadeiro valor da riqueza está no crescimento pessoal, na disciplina e na filosofia que abraçamos. A transformação interna é a base para qualquer liberdade financeira real e duradoura. Basta escolher uma dessas leis e começar a praticá-la consistentemente. A consistência é o multiplicador que potencializa cada esforço e revela resultados concretos com o tempo. Por fim, imagine sua vida como uma tapeçaria financeira, tecida dia após dia. Cada escolha, cada ação, é um fio que contribui para a imagem que você deseja construir. Que essa imagem seja de liberdade, abundância e realização verdadeira.